Olá, hoje é sábado, dia 16 de maio de 2020. Hoje, quando eu abri meu computador, estava no UOL e a manchete do UOL era 666% de aumento de óbitos por Covid nos 28 dias de Nelson Teich. Quer dizer, essa 28 dias aqui foi eu que pude, né? Entre a saída do Mandetta, é culpa do Nelson Teich? Não, nem é culpa do Mandetta. Agora, o Mandetta também cometeu enganos, apesar de ter conquistado muita popularidade comandando o combate ao Covid, ele cometeu enganos. Até hoje estamos pagando por eles. Não tem respirador porque não se consegue mais achar nos mercados. Mas pior do que ele foi a Organização Mundial da Saúde, que demorou a decretar a pandemia e o Mandetta pediu. Agora o Nelson Teich não fez nada, não adiantou em nada. Passou um mês, pelo menos, ele foi às cidades que estavam em situação mais dramática, coisa que o chefe dele não fez. O chefe dele foi atirar, foi passear de jet ski, marcou um churrasco para fazer brincadeirinha com a imprensa e tal. E agora está dizendo que tirano é quem defende uma medida que vai trazer fome e miséria para o Brasil. Com isso, ele quer conquistar votos como se fosse o grande combatente contra o desemprego e quer manter sob sua proteção o empresariado. Eu conheço um empresário daqueles que foram com ele naquela marcha mussoliniana sobre o STF. Meu amigo e um dos poucos industriais ali. Porque ali tinha, por exemplo, chefes de associações, o Paulo Scaff, no qual o Bolsonaro se apoia muito, nem empresa tem, né? Mas o Zé Ricardo Roriz não. O Zé Ricardo é presidente da Associação Brasileira da Indústria Plástica e vice-presidente da Fiesp. E ele estava lá. E repercutiu meio morno e tal, mas agora, com a demissão do Teich, ele soltou a língua. E eu quero aproveitar para citar o que o Zé Ricardo disse e aplaudir. O Zé Ricardo afirmou que o Bolsonaro está defendendo uma flexibilização rápida, mas avalia que, para acontecer, a abertura precisa ter uma boa comunicação. E mais do que isso, vou citar aqui, eu vou ler, porque eu vou citar literalmente o que o Zé Ricardo disse. Esse é um empresário, sim, e representa grande parcela do empresariado que está aí chocada com essa demissão do Nelson Teich. O que ele está fazendo, Bolsonaro, é exatamente o contrário. Com essa instabilidade no Ministério da Saúde, como você vai fazer uma abertura se existe uma insegurança geral com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil? Você tem o presidente em uma direção, os governadores na outra, não tem um alinhamento do presidente com o Congresso, afirmou Roriz. Bom, mas aí o governo está celebrando, não está comemorando, porque não pode, por causa da pandemia. O general Braga Neto já começou dizendo, olha, lamento as mortes, né? Os 500 dias de governo. Olha, eu tenho a destacar duas coisas naquela patética entrevista coletiva dos ministros, porque o Bolsonaro não participou, porque tá nem aí. Bolsonaro não tá nem aí, tá certo? É isso mesmo, e daí? O senhor Paulo Guedes disse que a população vai punir quem usar cadáveres como palanques. É verdade. Só que ele parece que não vê o que está perto dele. Quem está usando cadáveres como palanques é o Bolsonaro, que fica jogando esses cadáveres nos colos dos governadores e prefeitos, quando é ele que é o responsável pelo combate ao isolamento, que ainda é a única medida possível contra esse vírus surpreendente. Ele criticou, e eu concordo com ele, essa possibilidade de se aumentar servidor marajá dos estados, mas essa possibilidade foi negociada pelo Bolsonaro. Depois ele pediu que o Bolsonaro vetasse, o Bolsonaro disse, eu veto, porque quem manda é o Paulo Guedes, e não vetou até agora. Enquanto isso, os policiais do Distrito Federal, que ele quer mimar, o Bolsonaro, já receberam o aumento, tá certo?
E o Ibanez também, que o apoia, né? Enquanto o Brasil está de joelhos tentando se defender, não assaltem o Brasil. Aliás, o Paulo Guedes é candidato a quê? Porque isso aqui é discurso de político, não é discurso de ministro da Economia, diante da perspectiva da maior recessão da história do Brasil em todos os tempos. Não é esse negócio de Brasil republicano, não. Desde que o Brasil foi descoberto por Pedro Cabral, nunca houve um negócio desse tamanho. Aliás, o Paulo Guedes é completamente... não devia estar falando à solta, devia só falar o que lê, porque quando ele lê a discurso até aprumado. Agora, dizer que medalha só se dá depois da guerra, pelo amor de Deus, né? Medalha para valer, medalha que vale mesmo, não essas porcarias de medalha que o governo brasileiro dá aí a qualquer vagabundo. E o exército brasileiro que combateu na Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Paraguai foi um massacre contra um país pequeno, um exército de crianças. Na Segunda Guerra, pelo amor de Deus, o desempenho dos nossos pracinhas foi heróico, mas os nossos generais, os comentários que os generais americanos fizeram sobre o desempenho do comando do exército brasileiro lá na Itália, é desfazer chorar. E as medalhas se dão depois. As medalhas que valem são depois da guerra, viu? Vai se informar, ô ignorante! Passou lá por Chicago e não aprende as coisas elementares que eu aprendi no primário, pô. Bom, mas ele conseguiu ser um pouquinho mais lúcido do que o general Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário do governo, que disse que toda essa situação é porque a imprensa não cumpre o seu dever. Quer dizer, o Bolsonaro receita cloroquina sem diploma médico. O Bolsonaro demite 2 ministros da saúde em 28 dias. E a culpa é da imprensa que deu a notícia. Olha, o caso de falar para o general é o seguinte, eu não queria dizer isso, a Isabel fica brava comigo quando eu digo, mas o general tem cara de burro. Mas será que é sua cara? Será? Olha, eu tive pensando, assim, na época da ditadura militar, na minha turma que se reunia na praça lá em Campina Grande, a gente dizia que a medida da inteligência era o TAR. E o que é o milésimo do TAR? A inteligência abaixada ao milésimo grau. O militar. Agora, o general Ramos é um militar, mas talvez nessa medida ele seja negativo, né? Pois é, além dele, o general Walter Braga Neto também não é propriamente... Olha, pensando bem, essa turma tem muita saudade da ditadura que eles nem viveram, mas eles não têm nem nível que possa ser comparado com o nível dos generais que assumiram o poder naquela época. O nível intelectual, conhecimento histórico, o general Golbery Couto Silva, o general Marechal Humberto Castelo Branco, o general Ernesto Geisel. O general Ernesto Geisel. Olha aqui, o general Ernesto Geisel, eu vou surpreender vocês aqui. Não surpreender não, porque todo mundo já andou publicando isso, mas eu vou dizer a frase inteira, né? Que o general disse, o ex-presidente Geisel, cuja foto está lá no gabinete que pertenceu ao Bolsonaro, que é um ídolo dele, porque é um dos militares, né? Olha, os presidentes militares. O general Ernesto Geisel, que foi o 4º presidente da ditadura militar, numa entrevista a Maria Celina da Araújo e Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma coleção que foi lançada em livro, né? Disse o seguinte, eles perguntaram sobre essa atuação dos militares no Congresso. E ele disse, Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mal militar. Um mal militar. E completou, neste momento em que estamos aqui conversando, há muitos dizendo, temos que dar um golpe. Isso aí era 1993, ou seja, governo Itamar Franco, logo depois da queda do Collor, né? Temos que dar um golpe, temos que derrubar o presidente. Temos que voltar à ditadura militar. E não é só o Bolsonaro, não. Tem muita gente no meio civil que está pensando assim. O general Geisel não apoiou isso, não, viu? O general Geisel não tinha uma boa ideia do capitão Bolsonaro também, não, viu? Bom, nem devia ter também do general Augusto Heleno.
O general Augusto Heleno, recentemente, quando houve essa discussão do vídeo, se querer ver o vídeo, é um ato antipatriótico. O general Augusto Heleno, hoje, um dia desse eu vi um desses nossos colegas comentaristas na TV dizendo assim, olha, o general Augusto Heleno não toparia isso. O general Augusto Heleno topa as maiores humilhações. O Carlos Bolsonaro sentou-se no banco de trás do Rolls Royce presidencial, na posse do Bolsonaro, armado. Um chefe de segurança não podia ter permitido isso. Quando foi explicar, disse assim, não, eu quis evitar qualquer tentativa, qualquer atentado contra a vida do meu pai. Ou seja, chamou o general Heleno de um péssimo chefe. E o que é pior, quando prenderam o sargento da aeronáutica com cocaína no avião do presidente na Espanha, o Carlos Bolsonaro disse, é por isso que eu não quero segurança desse gabinete de segurança institucional. Aliás, eu sugiro aí aos advogados do Moro que peguem essa frase aí nesse Twitter do Carlos Bolsonaro, as duas frases, né, para usar, para desmoralizar aquela coisa que o Bolsonaro estava falando a respeito de segurança da família dele. Né? Eu vou voltar a falar nisso aí. Eu vou voltar a falar, porque, pegando esse gancho, que é o seguinte, o Celso de Mello, o decano do Supremo, vai ver o vídeo segunda-feira e decidir se liberará parcial ou totalmente. O que me impressiona, e eu já falei isso, mas só rapidamente, é que o parecer do Aras, Procurador-Geral da República, é mais bolsonarista do que o do Advogado-Geral da União. Que o Advogado-Geral da União terminou obrigando o Bolsonaro a fazer o que se chama de a terceira narrativa. Né? A terceira narrativa do Bolsonaro é que ele não estava falando de Polícia Federal, mas sim de segurança da família, e aí falou lá de amigos, e ninguém perguntou o que é que tem a ver a segurança pessoal dele com os amigos dele. Pois bem, o general Heleno, que é o chefe da segurança dele, está criando mais uma narrativa agora. Veja bem o que aconteceu. Em 26 de março, quase um mês antes da reunião de abril, né? Menos de um mês, né? O general André Laranja Sá Corrêa, que era diretor do Departamento de Segurança do Bolsonaro, foi promovido, ele era coronel e passou a general de brigada, para o cargo, para um comando. Foi promovido para o lugar dele o seu número 2, aquele que está, o coronel, né, Gustavo Soares. Bom, além desses movimentos, aos quais, que foram publicados pelo Fausto Macedo, no blog do Fausto Macedo no Estadão, e também numa reportagem da Andréa Sadi no Jornal Nacional, que houve uma reação do general Heleno, tentando criticar, mas confirmando, mostra o seguinte, se o Bolsonaro promoveu as pessoas ligadas à segurança, e o Fausto cita também o caso do Rio de Janeiro, né, quando ele colocou o tenente-coronel Rodrigo Garcia Otto para exercer a função de chefe do escritório da representação no Rio de Janeiro, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Meu amigo, as 3 promoções mostram que uma coisa que é óbvia é que essa terceira, a segunda narrativa já era ridícula, a terceira é pior ainda. E eu completo, não só no caso militar, não. Ele queria nomear, porque dizia que era o sonho dele, nomear para a direção da Polícia Federal Alexandre Ramagem, que é o presidente da Agência Brasileira de Inteligência, não tem nada a ver com inteligência, mas que é aí mostra que ele não está insatisfeito com ele. O número 2, que é o Rolando Alexandre de Souza, que foi lá para assumir a Polícia Federal. Então, os fatos desmentem essas narrativas ridículas. Antes de terminar, eu quero aqui derramar uma lágrima muito sentida pelo meu querido amigo, meu querido colega, Luiz Macluf de Carvalho, paraense de Belém, 67 anos, que nos deixou aqui, e principalmente deixou a viúva Elza, os filhos Luísa e Felipe, e os netos Maia
Liz, Malu, Liz e Vicente. McLuff é um dos maiores repórteres que eu conheci na minha vida. Um texto maravilhoso, um grande senso de notícia, de responsabilidade e, sobretudo, uma pessoa isenta. Ele se tornou conhecido no Brasil quando fez a primeira denúncia de corrupção do PT numa entrevista com Paulo de Tarso Venceslau. E também foi quem denunciou aquela história no Jornal do Brasil, onde eu também trabalhei, aquela história do Lula querer promover o aborto na filha que ele teve com a enfermeira Miriam, a Lurian. Bom, aconteceu uma coisa muito estranha. Semana passada, eu estava vendo o YouTube e apareceu lá uma entrevista antiga que o Luiz deu no lançamento do seu livro, O Cadete e o Capitão, para o Emanuel Bonfim e o Alberto Bombig do Estadão. E então eu elogiei muito isso aqui, elogiei lá na Rádio Eldorado e falei isso para o Emanuel e pedi o telefone do McLuff. Emanuel não tinha. Eu pedi ao Bombig, o Bombig me deu, mas disse, é a Elza que vai atender porque ele não está bem. Hoje de manhã eu ia ligar para a Elza para manifestar a minha solidariedade, dizer que eu falei isso, que eu elogiei muito a entrevista que ele deu para uma TV também chamada TVT, quando o Bombig me escreve e disse que o Luiz morreu. Luiz, vai fazer belas reportagens, belos textos lá no céu, tá, cara? Bem, direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará.